Primeira carta do apóstolo Pedro, primeiro capítulo, primeiro versículo até o versículo de número 16, está escrito assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos falar com Deus. Deus, Pai de amor, Deus de misericórdia, Deus de bondade infinita. Estamos diante do Senhor e diante da sua palavra. Suplicamos, ó Senhor, que o Senhor venha falar com todos nós a respeito desta salvação gloriosa. E que nós sejamos impactados por aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Impactados de tal forma que venhamos a reconhecer o valor e a grandeza da salvação. Faça isso, Senhor, para a glória do seu nome, a fim de que venhamos a desfrutar, aqui e agora, dos benefícios gloriosos da salvação, numa expectativa crescente do lá e do depois, onde, enfim, desfrutaremos da totalidade da graça que nos fora dada e revelada em Cristo Jesus. Fale com sua igreja, a despeito de quem prega, fale com o seu povo. E que todos nós, a começar por mim,
venhamos ser edificados na santa palavra do Senhor. Te pedimos isso, sabendo que tu és fiel, sabendo que em ti podemos confiar. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa reflexão é a grandeza e a segurança da salvação. Nós veremos a segurança da salvação num primeiro momento. Num segundo momento, veremos a alegria que essa salvação pode nos dar. Em terceiro momento, nós veremos a grandeza dessa salvação, a segurança, a alegria, a grandeza e, por fim, a resposta que temos que dar a essa salvação. Esta carta foi escrita por Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, e isso está logo no primeiro versículo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Se depois você quiser ir até o final da carta, no versículo de número 12 do capítulo de número 5, Pedro, que escreve essa carta, vai dizer que a escreveu pelas mãos de Silvano, ou de Silas, se você preferir. Silas foi o amanuense de Pedro, aquele que escreveu a carta no lugar de Pedro. Pedro ditou a carta, mas Silvano foi aquele que escreveu. E para não ter dúvida nenhuma, abre lá em primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo de número 12. Por meio de Silvano, para que vós outros irmão fiel, como também o considero, vos escrevo resumidamente. Por meio de Silvano é que eu escrevi. Silvano foi a mão pela qual eu escrevi a carta. Bom, Pedro é o apóstolo de Jesus Cristo, a figura mais central dentre os apóstolos, o líder natural dos apóstolos, aquele que dirigiu os apóstolos na sua caminhada apostólica e sobre quem Jesus fundamenta a igreja. Pode parecer estranho dizer isso, mas Pedro representa os 12, e nos 12 a igreja de Jesus foi fundamentada na doutrina dos apóstolos e na pedra angular, que era o próprio Senhor Jesus Cristo. Então você não precisa ter nenhum sofrimento com o texto que diz: tu és Pedro, e sob essa rocha edificarei a minha igreja. Tu és o representante dos apóstolos, e sob a rocha apostólica minha igreja será edificada. Na doutrina dos apóstolos e na pedra de esquina, na pedra angular, que é Jesus Cristo. Para quem Pedro escreve? Versículo 1. Aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. A carta de Pedro são para estes crentes, mas estes crentes representam a todos nós por causa dos seus 3 aspectos mencionados logo no início. Esses crentes, em termos espirituais, são os eleitos. Esses crentes, em termos étnicos, são peregrinos, são forasteiros. E esses crentes, em termos políticos, são os dispersos ou os da diáspora da Galácia, da Capadócia, Ásia e Bitínia. Nós, em termos espirituais, somos eleitos. Em termos étnicos, somos os forasteiros. Não somos desse mundo, estamos peregrinando nesse mundo. E em termos políticos, a nossa única diferença é que nós somos brasileiros. Nós não somos da Galácia, da Capadócia, da Ásia e Bitínia. Pedro faz uma nota de rodapé sobre a eleição. E é importante nós entendermos esse ponto aqui descrito. Pedro escreve aos eleitos, aos crentes. E eleitos é um termo que já deu muita confusão. Pedro nos ajuda a esclarecer esse termo. Versículo de número 2. Eleitos, vírgula, segundo a presciência de Deus Pai, vírgula, em santificação do Espírito, vírgula, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. A eleição
ela é segundo a presciência, ao conhecimento anterior de Deus. Este conhecimento não significa que Deus olhou no túnel do tempo e viu aqueles que haveriam de crer. Conhecimento prévio não está atrelado com Deus enxergar o futuro antes do futuro acontecer. Se assim o fosse, a pergunta que nós deveríamos fazer era: quem colocou o futuro lá para que Deus pudesse consultar? Nós teríamos que admitir que em algum momento outra pessoa estabeleceu o túnel do tempo e determinou o futuro. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Senhor é Senhor do passado, do presente e do futuro. E Ele tem conhecimento prévio porque Ele determinou todas as coisas e todas as coisas só poderão ocorrer segundo a vontade do nosso Deus. Deus não muda, Deus não altera os seus planos. Eleitos são aqueles que foram eleitos segundo o conhecimento do Senhor anterior à própria eleição ou anterior ao próprio chamado. Os eleitos só são eleitos porque vivem em santificação do Espírito Santo. E aqui um outro ponto que a gente precisa corrigir. Acredita-se que uma vez salvo, salvo para sempre? Sem dúvida isso é verdadeiro. É verdadeiro porque a mão do Salvador é suficientemente capaz de nos salvar. Mas o salvo, para ser salvo, tem de viver uma vida em santificação. Ele é eleito em santificação. Ele é eleito em transformação do Espírito. Não é possível um eleito que vive ou viveu a vida toda de maneira inconsistente e incoerente com a Escritura e com a santificação. Não é possível eleitos em desobediência. E esse é o terceiro ponto aqui do eleitos. Eleitos segundo a presciência, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Deus escolhe quem há de ser salvo. E Ele escolhe por conhecimento prévio dele mesmo, por características que são dele. O salvo tem uma vida transformada. Ele é salvo e eleito em santificação do Espírito para uma vida de obediência e uma vida condizente com o sangue de Jesus que foi derramado sobre ele. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então aqui nós temos quem escreveu: Pedro. Para quem Pedro escreve? Para os eleitos, que são forasteiros, no caso nosso em específico, eleitos brasileiros que estão reunidos em Vinhedo, eleitos no Pai, em santificação para a obediência. O que Pedro escreve? Pedro vai escrever sobre a segurança da salvação. Olha o versículo de número 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. O tema da carta de Pedro está presente aqui, inicialmente e de forma nítida. Pedro está escrevendo sobre a garantia, a eficácia, a certeza da nossa salvação. E como isso fica claro e evidenciado no texto? Ora, Pedro vai agradecer a Deus que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Percebe que Deus não irá nos regenerar. Deus não está nos regenerando. Ele nos regenerou. Pedro está deixando claro que o crente, uma vez salvo, salvo para sempre, em Cristo. As evidências da salvação é a santidade, é a obediência, mas a certeza da salvação está no próprio caráter de Deus,
que regenera segundo a sua muita misericórdia. E aqui está embasado toda a nossa segurança. Os motivos pelos quais Deus decidiu nos salvar se encontram exclusivamente nele. Ele nos salvou segundo a sua muita misericórdia. Ele nos salvou, nos elegeu, nos escolheu segundo o seu próprio caráter. E aqui repousa a segurança da nossa salvação. Deus não me salvou, não te salvou por causa dos teus méritos ou dos meus méritos. Deus não decidiu nos salvar porque nós éramos bons o suficientes para conquistarmos essa salvação e para mantermos essa salvação. Não é isso, pois se assim o fosse, todos nós estaríamos perdidos. Em primeiro lugar, porque nossas obras são trapos de imundície. Em segundo lugar, porque nosso coração é vacilante e vai de um ponto para o outro sem encontrar morada. Bendito seja Deus, que nos salvou segundo o seu próprio caráter e nos regenerou no passado. Graças a Deus, pois a salvação do Senhor Deus é proveniente da misericórdia do Senhor, como um favor imerecido que nos deu vida e vida em abundância. Quais são as consequências, então, desta graça que nos salva? Ela é manifesta em 3 aspectos. Versículo de número 3, a última parte dele. Deus nos salvou segundo a sua grande misericórdia para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Deus nos salvou nele mesmo, nos escolhendo antes da fundação do mundo, baseado única e exclusivamente na presciência do Senhor, no conhecimento prévio, derramando misericórdia a nós, para que eu e você tivéssemos uma viva esperança no porvir. A segurança da salvação, ela é tão certa, ela é tão clara, que o salvo pode viver o aqui e o agora, tendo uma esperança que no futuro tudo será diferente. Deus nos salvou para uma viva esperança futura. Esperança essa que não está amarrada no vento. Esperança essa que está amarrada na ressurreição de Jesus Cristo. O salvo garante-se na salvação, tendo absoluta certeza que assim como Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, Ele há de nos ressuscitar naquele dia. Deus nos salvou para uma viva esperança. E Deus nos salvou para que tivéssemos uma herança incorruptível. Versículo de número 4 vai aparecer o para mais uma vez. Olha como o texto está sendo construído. Versículo de número 3, para uma viva esperança. Versículo de número 4, para uma herança incorruptível. Deus nos salvou para que nós tivéssemos uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Que texto incrível, que texto maravilhoso, que texto glorioso. Essa semana, eu não sei se vocês viram, mas um conhecido herege, que por anos desvirtuou a Igreja de Jesus Cristo, chamado Benny Hinn, fez um pronunciamento público, dizendo: me perdoem por todas as besteiras que eu fiz, por todas as bobagens que eu disse. Esse evangelho da prosperidade que eu preguei por mais de 30 anos, e Benny Hinn é uma figura conhecida, veio muitas vezes para o Brasil, um homem que botava a mão na cabeça dos outros, os outros caíam. Ele escreveu Bom Dia, Espírito Santo, e o texto é falho, é mentiroso em todos os aspectos. E se você tem Bom Dia, Espírito Santo, se você tem esse livro, taque fogo, porque ele não serve para nada, porque lá não tem nada de importante, nada de bom. Mas olha que interessante, Benny Hinn disse em texto público: me perdoem, porque eu enfim entendi que a salvação em Cristo Jesus é para uma herança no céu
e no novo céu e na nova terra. É o que Pedro está nos dizendo. Deus nos salvou não para que nós tivéssemos uma herança aqui e agora. A salvação não é porque a gente tenha riqueza, a salvação não é para que a gente tenha sucesso, a salvação não é para que a gente tenha vida feliz aqui e agora. Fomos salvos em Deus, segundo a misericórdia de Deus, exclusivamente salvos em Deus, para que tivéssemos uma esperança futura de que seríamos ressuscitados e para que tivéssemos uma herança incorruptível, reservada no céu. Uma herança que não perece, uma herança que não se contamina, uma herança que jamais perde o seu valor. Incorruptível e imperecível, sem mácula, pura, imarcessível, que jamais perde o seu valor. E onde está essa herança? Reservada nos céus para vós outros. Assim como a herança está reservada nos céus, Pedro nos diz que a nossa salvação está guardada pelo poder de Deus. Versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. E qual é o terceiro motivo pelo qual Deus nos salvou? Versículo ainda de número 5, você vai perceber um outro para. Versículo de número 5, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Irmãos, nós devemos compreender que a salvação tem 3 aspectos. Fomos salvos antes da fundação do mundo, eleitos em Deus, no caráter de Deus, por motivos que só se encontram em Deus. Fomos salvos numa eternidade passada, lugar esse em que a gente não consegue tocar. Mas esta salvação feita, construída, destinada, planejada, executada antes da fundação do mundo, vai acontecer para nós outros em tempo histórico. E esse tempo histórico é o tempo da sua conversão. No dia em que você se converte, os propósitos eternos da eleição se concretizam no aqui e no agora. Contudo, esta eleição, planejada antes da fundação do mundo, executada no tempo e no espaço no dia da conversão, será usufruída no porvir. Por que Deus nos salvou? Ora, Deus nos salvou para que nós tivéssemos esperança. Deus nos salvou para que nós tivéssemos uma herança. Deus nos salvou para a salvação do último dia. Deus nos salvou para que no último dia, quando Jesus Cristo voltar, quando soar a trombeta, quando os santos anjos de Deus retornarem junto com a igreja invisível, todos os eleitos venham a ser salvos. O que Pedro vai nos dizer aqui inicialmente? A segurança da salvação. Somos salvos em Deus, mediante Jesus Cristo, para a esperança, para uma herança, para a certeza de que seremos salvos no último dia. E esse ponto aqui, irmãos, ele deve ser aplicado no nosso coração. A salvação está garantida em Deus, não nos seus atos. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Esta salvação, ela produz em nós uma viva esperança. E essa esperança vai crescendo. Ela produz em nós uma certeza de que nossos depósitos estão no céu. Não aqui. Aqui as condições se alternam. No céu as condições permanecem. Esta salvação deve nos gerar a garantia de que no dia da volta de Jesus, todos os eleitos serão salvos e nenhum deles será deixado para trás. Segundo ponto, esta salvação segura nos gera alegria. Versículo de número 6, nisso exultais. Exultais no quê? Nesta salvação que ele acabou de nos dizer. Nesta regeneração que Deus efetivou em nós. Nisso exultais. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contestados por várias provações. A alegria do crente não está nas circunstâncias. Aliás, meus irmãos, as circunstâncias são um dos fatores mais desesperadores da vida.
Se eu e você vivermos por vista, eu e você somos os mais miseráveis dos homens. Se a nossa esperança estiver plenamente ou totalmente pautada neste mundo, nós somos carentes e dignos de pena. E por que eu estou dizendo isso? Ora, porque as circunstâncias mudam o tempo todo. Num dia você está sorrindo pelo nascimento, no outro você está chorando pelo luto. Num dia você está festejando o momento de férias com abundância de recurso, no outro você está chorando seus celeiros ou seus armários com escassez de mantimento. Num dia seus filhos estão gozando de saúde plena, no outro eles estão enfermos com febre acima de 40 graus. Num dia seu casamento está às mil maravilhas, no outro seu casamento parece um campo de guerra. As circunstâncias mudam, as circunstâncias se alternam. A nossa alegria não pode estar pautada em outra coisa a não ser nessa salvação. Irmãos, Pedro não começa dizendo que a salvação está em Deus, que a salvação é garantia de Deus, que a salvação nos dá a esperança de um futuro que a gente não conhece, que a salvação nos dá uma herança a ser sacada no céu e no novo céu e na nova terra, que a salvação é a certeza de que na volta de Cristo nós seremos salvos. Pedro não começa dizendo essas coisas se elas não fossem o grande motivo da nossa alegria. Elas são sim o motivo da nossa alegria. Eu e você não podemos nos alegrar em outras coisas a não ser na salvação. E se a nossa alegria estiver na salvação, irmãos, se o tempo mudar, se a noite escura chegar, se as tempestades da vida nos apanhar, se por breve tempo, conforme diz Pedro, seja necessário passarmos por provações, nisso nos alegremos. Não há nada mais impactante, evangelisticamente falando, do que um cristão que consegue sorrir e se alegrar em meio às dores da vida. Não há nada mais impactante do que um cristão que canta e sorri entrando na arena da morte. Os grandes testemunhos de conversão na história do cristianismo vieram por meio de crentes que cantavam quando postos diante da arena para ser mortos, trucidados, triturados por bestas feras das mais diversas. Essa nova vida regenerada e salva deve produzir em nós alegria mesmo em meio a tribulações. Esta nova vida regenerada e salva deve nos trazer a certeza de que todas as coisas servem para um bom propósito e cooperam para o nosso bem. Veja o versículo de número 7. Para que, mais uma vez, nisso exultais, embora sejam contristados, para que essa contristação, esse contristamento, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Tudo que ocorre na nossa vida ocorre para confirmar o valor da nossa fé e, no fim das contas, redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Perceba que Pedro está falando para peregrinos estrangeiros que não têm casa. E o que Pedro está falando para esse povo? Vocês devem se alegrar na salvação, mesmo se vocês tiverem problema, pois os problemas que vêm sobre vocês, eles só existem para confirmar o valor da vossa fé e trazer honra e glória na revelação de Jesus Cristo. E se eu perguntasse a vocês, se vocês teriam testemunhos para me dar e para dar à igreja, sobre momentos de dor que serviram num futuro para edificar a vida de outras pessoas, vocês teriam uma lista. Se eu dissesse para vocês, vocês já passaram por problemas, e problemas sérios, que depois de 10 anos, de 15 anos, de 5 anos ou de 5 meses,
vieram a ser úteis para o Evangelho, para o seu próprio crescimento e para a glória de Jesus Cristo, certamente todos vocês me diriam sim. Se alegrem, irmãos. A salvação em Cristo Jesus é certa. Se alegrem. Não tenham medo das circunstâncias, mesmo se elas mudarem, porque tais circunstâncias estão melhorando vocês como cristãos. Tais circunstâncias estão fazendo com que Jesus receba glória. Tais circunstâncias, por fim, estão fazendo com que você aprenda a amar mais aquele que vos salvou. Olha o versículo de número 8. A quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Se alegrem na salvação, pois as tribulações não são o fator que dizem se você é salvo ou não. Aliás, as tribulações fortalecem vocês, e essas tribulações fortalecem vocês de tal forma que vocês passam a amar aquele que vocês nunca viram, que vocês passam a crer naquele que vocês nunca tocaram, que vocês passam a se alegrar naquele que vocês só leram a respeito e por fé convivem no dia a dia. A salvação é tão profunda que ela gera em nós alegria, que ela gera em nós transformação, que ela gera em nós amizade com um Deus invisível, mas real. Amor com um Deus que eu não sei que cor são os seus olhos, mas sei qual é o tamanho do seu amor. Alegria num Deus que pode muito bem me castigar corrigindo as minhas falhas. Contudo, faz tudo isso para a obtenção do fim da minha fé, isto é, a salvação da vossa alma. A segurança da salvação deve ser uma doutrina tão clara na sua mente, tão profunda, a ponto de gerar alegria, amor e força, mesmo em meio às dificuldades da vida. Qual é o tamanho dessa salvação? Qual é a dimensão dessa salvação? Qual é a altura, a profundidade, a largura dessa salvação? Versículo de número 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Os profetas investigaram atentamente, versículo 11, qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que nele estavam, para dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo Jesus e as glórias que haveriam de seguir ao Evangelho da Graça. Aos profetas foi revelado que eles não experimentariam aquilo a que ou a qual eles profetizavam, mas para nós foram ministradas essas coisas. Irmãos, eu não sei se você consegue compreender esse texto na sua dimensão. Pedro está dizendo o seguinte: todos os profetas que vieram antes de vocês, todos. Ele está falando com crentes aqui no Novo Testamento, então ele está se referindo a todo o Antigo Testamento. Ele está dizendo que esses profetas pesquisaram, investigaram, inquiriram, indagaram. Esses profetas estudaram, esses profetas mergulharam na Escritura para saber em quais circunstâncias Jesus haveria de aparecer, para dizer quem Jesus era, qual seria o seu feito, qual seria a sua glória. Eles tentaram de todas as formas obter informações por meio do próprio Espírito de Jesus, versículo de número 11, para dar testemunhos para a igreja. Contudo, a mensagem veio a eles, mas eles nunca experimentaram aquelas coisas as quais eles anunciaram. Coisas estas, final do versículo de número 12, que anjos anelam prescrutar. Coisas essas que anjos queriam experimentar. A salvação é tão grande, a salvação é tão profunda, a salvação é
tão densa, a salvação é tão eficaz, que homens dedicaram a vida para dar testemunho dessa salvação, que anjos no mais alto do céu anseiam experimentar essa salvação, sem contudo nunca delas se deliciar, pois segundo o livro de Hebreus, a salvação veio para os homens e não para anjos. A grandeza dessa salvação é tamanha, que todo um testamento foi escrito para anunciar em quais circunstâncias Cristo haveria de vir e qual seria a glória da igreja. A salvação não é meramente uma vírgula na Escritura. A salvação não é meramente um espaço dentro de toda a revelação onde houve a crucificação. A salvação é o assunto central da Bíblia. É o assunto que todo o Antigo Testamento nos diz, começando em Gênesis 3, que anuncia que a serpente seria esmagada pelo herdeiro da mulher. A salvação é o tema central da Escritura. A salvação é o tema cabal da Escritura. E por ser tudo isso, ela é o tema mais grandioso da Escritura. Uma vez salvo, salvo para sempre, óbvio, porque essa salvação está em Deus. O salvo vive uma vida de santidade, o salvo vive uma vida de alegria, e o salvo vive uma vida de santidade e alegria, porque ele entende que a salvação é o maior tesouro, o maior presente, aquilo de mais grandioso e glorioso que um crente pode receber em vida e no porvir. A salvação é o item mais grandioso que um crente pode ter em vida. É o tema mais central da Escritura. É o presente mais caro que qualquer um de nós pode receber nesta vida e na futura. Qual é a resposta que eu e você devemos dar à salvação? Versículo de número 13. Por a salvação ser tão grande, por ela ser tão grandiosa, por ela ser alvo da expectativa dos anjos ou do desejo dos anjos, por ela ter sido predita em todo o Antigo Testamento, por isso, cinjam o vosso entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. 3 respostas imediatas devemos dar à salvação. Em primeiro lugar, entendam tudo isso. Em primeiro lugar, compreendam. A salvação é um dom de Deus, dado a nós por motivos que só se encontram em Deus. A salvação é um presente maior e mais glorioso do que qualquer um de nós poderá receber. Presente este que é central na Escritura. Cinjam o vosso entendimento, preparem a vossa mente, compreendam essas coisas. A salvação é um tema teológico que todos os crentes devem conhecer e todos os crentes devem saber de cor e salteado, porque por meio desse tema, por meio dessa história, por meio dessa doutrina é que somos salvos. Eu não estou dizendo que a salvação se dá por aquilo que a gente sabe. A salvação se dá pela morte de Cristo. Contudo, tal morte, tal história, tal doutrina deve estar clara, nítida e enraizada na nossa mente. Cinjam o vosso entendimento. Em segundo lugar, sejam sóbrios. Sejam sóbrios a ponto de esperar na graça. Irmãos, não tem nada mais contrário à salvação ou à doutrina conhecida como calvinismo do que um homem soberbo que se pauta numa salvação a qual ele não é capaz de demonstrar. Sejam sóbrios, sejam cautelosos, esperem na graça e somente na graça, confiem na graça e não nos próprios méritos. Não sejam como os arrogantes da internet, não sejam como os arrogantes da teologia,
que dizem somos salvos, escolhidos, predestinados, mas não são capazes de mostrar 1 centímetro sequer de salvação na sua própria vida, a não ser no seu discurso. Sejam sóbrios. Aprendam a esperar na graça. Aprendam a confiar que aquele que começou a boa obra em vós é suficientemente grande para terminá-la. Aprendam a confiar na graça de Jesus Cristo que nos chamou lá atrás e que tem operado em nós dia após dia. Em terceiro lugar, versículo 14. Como filhos da obediência que sois, eleitos para a santificação, eleitos para uma vida espiritual, eleitos para a glória de Deus, como filhos da obediência que são, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Não vivam uma vida que envergonhe o Evangelho, pelo contrário, vivam uma nova vida, uma vida agora que abandona as paixões da mocidade, uma vida agora que repudia a ignorância do passado, uma vida que não mais é caracterizada pelo linguajar, pelos olhares, pela forma de pensar, pela forma de sentir. Não vos amoldeis, não deixem com que o mundo forme vocês mais uma vez. Não deixe com que o mundo coloque-os numa forma igual ao formato de todos os outros. Não permitam com que as paixões da ignorância se aflorem mais uma vez na vossa carne. Pelo contrário, diz Pedro, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, com todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Olha que texto fabuloso. Esse texto acaba com a história de crentes que confiam na doutrina da graça, mas não a vivem. Esse crente acaba com a história de calvinistas que estão por aí na internet e não são capazes de demonstrar amor nem por Deus nem pelo seu próximo. Esse texto acaba com a soberba de uma doutrina que, se for mal entendida, destrói famílias. Esse texto nos diz, já que você é salvo, e essa salvação é certa, não tenha medo do dia a dia, se alegre. Tenha em mente a grandeza dessa salvação e, por ser tão grande, responda a ela, vivendo com sobriedade, não se amoldando às paixões da mocidade, sendo santo, conforme aquele que vos elegeu antes da fundação do mundo. Sabe qual é a maior garantia de que alguém é salvo, meu irmão, minha irmã, que me escuta nessa manhã? Uma vida santa, que abandona o pecado e vive com sobriedade, aguardando somente na graça que o futuro se manifeste nas nossas vidas. Uma vida santa, aqui e agora, que repudia todo um passado de pecado e que espera integralmente na graça, para que o futuro que nos espera no dia do Senhor venha exatamente a acontecer. O que Pedro escreve então para nós? Irmãos, a salvação é o tema mais central da Bíblia. Desfrutem dela, confiem nela, confiem no Deus que te salvou, reconheçam essa salvação no seu dia a dia, desfrutem dela, experimentem-na o tempo todo. Creiam que essa salvação é real, é eficaz, é verdadeira. Não duvidem que Deus é suficientemente grande para te salvar. Creiam nisso. Se os cenários da vida mudarem, saiba que tudo isso coopera para o seu bem. Não tire de mente em momento nenhum que anjos, às portas do céu, anelam experimentar essa salvação que foi destinada a vós outros. E por ser tão grande, vivam como crentes dignos desta salvação, de expressar tal salvação
de viver tal salvação, de esperar tal salvação. Quando alguém te disser, uma vez salvo, salvo para sempre, que você explique 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 a 16, e diga sim, em Deus, sim, conforme os frutos que esse crente em Deus deve produzir. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. E a gente termina por aqui. Deus, em nome de Jesus, nós suplicamos que esta salvação, pautada na misericórdia de Deus, que nos regenerou, nos dê esperança de futuro, nos dê a certeza dos depósitos celestiais e nos dê a certeza de que no dia do Senhor seremos salvos. Que esta salvação produza em nós alegria, produz em nós transformação, produz em nós amor, fé e gozo em Cristo e na sua obra. Que nós consigamos entender a grandeza dessa salvação. Toda a Bíblia fala dela. Os profetas ansiavam experimentá-la na sua totalidade. Anjos, nesse instante, anelam prescrutar destas mesmas coisas. Contudo, ela foi destinada a nós, ao povo de Deus. E por isso, o povo de Deus tem que viver como sendo o povo de Deus, como sendo o povo do Deus da Bíblia. Sóbrios, diligentes, aguardando na graça, abandonando o pecado, vivendo o dia de hoje em santidade. A grande marca da salvação não é alguém dizer que conhece tal doutrina. A grande marca da salvação é a morte de Cristo na cruz do Calvário, produzindo em nós, não apenas hoje, como amanhã e para sempre, frutos dignos, evidências claras de que fomos salvos para sermos transformados, fomos salvos para vivermos em obediência, fomos salvos para vivermos em santidade. Esta é a marca. Esta é a evidência. E se esta é a marca, se esta é a evidência, Deus, permita com que todos nós coloquemos a nossa fé e a nossa esperança em Deus e em Cristo Jesus, para manter essa salvação, para manter os frutos de transformação e para nos fazer santos e mais alvos do que a neve. Gera em nós, Senhor, esta fé, esta certeza, esse conhecimento, independente daquilo que vimos ou que enxergamos. Gera em nós essa certeza para vivermos uma vida condizente com a grandeza da salvação. A segurança e a grandeza da salvação são maravilhosas e dignas de uma vida em transformação. Transforme-nos, conforme-nos, nos alicerce, para que venhamos a desfrutar de todas as glórias dessa salvação aqui e agora, tendo a certeza que no lá e no depois desfrutaremos de toda a grandiosidade que tal doutrina nos presenteia, que tal doutrina nos providencia. Nós oramos agradecidos por tamanha salvação, crentes que o Senhor há de ouvir a nossa oração e suplicando que o Senhor nos ensine a pregarmos a grandiosidade da doutrina da salvação. Oramos em nome de Jesus. Amém.